Um ano empreendendo na internet, com digital, e eu vou te passar todos os meus ensinamentos, cara, tudo que eu aprendi, começando do absoluto zero, saindo de uma faculdade de administração, um CLT, né, um mercado que eu trabalhava literalmente o dia todo. Eu vou te falar como tudo que eu aprendi, cara, literalmente tudo nesse vídeo, eu vou te passar o suco. Então vê até o final, porque a última coisa é a mais importante que tu precisa entender. Mas antes, cara, eu quero te falar o porquê que você deveria me ouvir. Ah, por que que eu vou ouvir um cara que só tá numa sala com os livros atrás? Cara, como eu te falei, eu saí de uma faculdade de administração que a minha família me impôs a fazer, tá ligado? Porque eu odiava aquilo, mano. E eu trabalhava o dia todo, cara, em um supermercado quente, mano, pegando peso pra caralho. E hoje eu tô no meu escritório, como tu pode ver. Tem alguns livros ali, eu acho que alguém gosta de ler um pouco, né? E eu fundei uma assessoria de marketing digital aqui na minha cidade, que ela chama Gestão FK, que é uma assessoria que já atendeu mais de 10 empresas aqui na minha cidade. A gente praticamente conquistou a cidade toda, a gente fechou praticamente todos os potenciais clientes aqui na cidade. Eu gosto muito de vender, prospectar, eu gosto muito do business, empreendedorismo, cara, eu amo, é a minha paixão. E eu acho que só por essas coisas que eu te falei aqui, tu poderia me ouvir. E com certeza o primeiro ensinamento que eu quero passar para ti nesse vídeo, cara, é para você não ter medo de investir em conhecimento. Mas calma lá que tu vai entender. Como eu falei para ti, eu fazia uma faculdade que eu odiava. Eu tava num trabalho que eu fazia praticamente à força, porque eu precisava fazer grana, tá ligado? Porque eu precisava comer, porque eu precisava de grana, cara. Eu podia ficar parado. E um ponto de ruptura, cara, que eu considero que foi o que mais me fez evoluir, foi investir em conhecimento. Mas calma lá que tu vai entender esse contexto. Eu tinha entrado em uma comunidade, cara, que eu não paguei nada na época, a comunidade estava crescendo, que uma comunidade chamava a Eden Academy. E eu fiz um networking com um cara que fundou essa comunidade. O nome dele é Gian Lurick. E a gente trocando ideia, o cara me deu umas dicas ali, sem pagar nada, o cara não me cobrou nada. E eu apliquei essas dicas. E eu tive um pequeno resultado. E o cara me falou, mano, eu vi que tu aplicou minhas dicas, tu teve resultado. E eu tenho uma mentoria para ti, cara. Vou fazer um investimento aqui. Se tu quiser investir, cara, eu vou te ajudar a montar um negócio. Tu vai sair dessa faculdade, tu vai sair desse emprego que tu odeia e eu vou te ajudar nisso. E como todo cara que quer investir na vida, cara, eu simplesmente arrisquei. Eu coloquei todas as fichas e eu investi na mentoria. E literalmente esse cara pegou na minha mão e me ensinou a abrir a minha assessoria de marketing, tá ligado? Porque eu não sabia nada, mano, eu tava completamente perdido. E nesse começo, cara, tu precisa muito de um cara para te passar umas ideias, para te passar uma visão. Inclusive esse cara já tinha uma agência e aí eu decidi investir, cara, eu aprendi muita coisa, mano. E eu considero que esse foi o principal ponto de ruptura. O fato de eu ter arriscado. Eu já não tinha muita grana, tá? Eu já quero deixar claro que eu não tinha grana nenhuma. Eu tinha um dinheiro guardado que eu lembro que eu meti o pé do trabalho, cara. Eu tava ficando fudido da cabeça lá e eu meti o pé. Juntei uma grana e eu tava meio perdido, mano. Cara, o que que eu faço, mano? Será que eu saio da faculdade? Será que eu invisto na mentoria? Ou será que eu vou pra trabalhar pro outro negócio? O que que eu faço, mano? Eu ficava perdido, cara. E aí apareceu esse cara e eu fechei essa mentoria, mano. Eu considero que esse foi o principal ponto de ruptura da minha jornada, cara. A ação, a disposição e o risco, porque isso eu considero um risco, tá ligado? Porque o cara podia ter pegado meu dinheiro e não me entregado nenhum conhecimento, o que não foi o que aconteceu. O cara me ajudou pra caralho. Mas eu tive a certeza, cara, que se eu investisse aquilo, ia voltar. E praticamente é o que tá hoje, mano. Eu considero que, claro, que foi com o meu esforço. Todos os clientes que eu vendi, prospectei, entreguei resultado. Mas se não fosse aquele cara me ensinar, cara, como é que eu sairia do zero, eu acho que eu não estaria. Eu acho não, eu tenho certeza. Eu não estaria onde eu tô hoje. E a segunda dica que eu quero passar pra ti tá diretamente ligada com a primeira. Eu quero quebrar uma crença que tu tem, cara, que eu sei que tu tem, que tu precisa investir pra caralho, que tu já tem que ter 100 mil seguidores no Instagram, tu tem que já ter 10 mil clientes atendidos, já tem que ter muita experiência, já tem que ter investido não sei quantos mil em mentoria. E, cara, esquece isso, mano. Tu não precisa disso, cara. Porque eu comecei com 0 seguidores. Ninguém me conhecia, literalmente, cara. Eu apenas estudei, tá ligado? Estudei pra caralho. Isso tu vai ter que fazer. Mas eu não tinha essa crença que eu preciso de, tipo assim, cara, eu tenho que ter 10 mil reais na conta. Eu preciso de ter 10 mil seguidores pra quando eu for abordar o cliente e ele ver que eu tenho
autoridade, cara, não precisa disso, mano. Tu não precisa dessas coisas que todo mundo fala, cara. E tu já parou pra pensar que pode ser exatamente isso que tá te travando? O fato de tu meio que colocar desculpinha, tipo, eu não tenho iPhone, eu não tenho 10 mil seguidores, eu não sei vender, eu não sei prospectar, eu não tenho 10 mil na conta, eu não tenho cliente. Cara, tu não precisa dessa caralhada de coisas que os gurus falam pra ti, pra tu começar a fazer grana com o digital. Porque eu sou um fato, cara, eu sou uma prova viva. Eu comecei exatamente do zero. Eu ia fazer reunião, eu chegava com o meu Android lá, tá ligado? Os empresários já ficavam meio assim, mas eu ia, mano. Eu tinha autoridade, cara, eu tinha estudado pra caralho. E eu abordava o cliente com confiança, mano. Eu falava, cara, eu sei te ajudar e eu vou fazer isso. Eu vou vender pra ti, porque eu estudei pra caralho e eu tenho confiança pra falar. Entendeu? A terceira coisa que eu vou te falar, cara, eu considero uma das principais coisas. Porque olha só, tu só precisa de literalmente um cliente, cara. Isso mesmo que eu disse. Tu precisa de um cliente pra mudar literalmente a tua vida, cara, a tua jornada. Sabe por quê? Tenta pensar comigo. Tu foi lá, prospectou uma pizzaria, cara. Tu conseguiu fechar um contrato de gestão de tráfego, sei lá, 500 pila pra fazer o tráfego daquela pizzaria. O cara precisava de tráfego, não tá vendendo tanta pizza. E tu fechou. E digamos, cara, que tu entrega muito resultado para esse cliente, mano. Tu entrega muito resultado, cara. Fazer ele vender mais pizza, mais pedido. A pizzaria dele tá cheia de cliente, porque tu bombou a pizzaria dele com o tráfego pago. E aí, beleza. Tem o Joãozinho do outro lado da esquina, que ele tem uma hamburgueria. E ele é amigo do teu cliente. Aí vai lá, o teu cliente te indica pro Joãozinho da hamburgueria. E aí tu tem o teu segundo cliente. Aí digamos que tu faz o mesmo que tu fez com o teu primeiro cliente. Tu entrega muito resultado, cara. Tu entrega muito resultado. Tu faz o cara lotar a hamburgueria dele. O cara ganha mais dinheiro, o cara fica mais feliz, o cara ganha mais cliente. Beleza. E aí o Joãozinho da hamburgueria indica ele pra Mariazinha, que vende milkshake na outra esquina. E olha só, com um cliente, tu já ganhou 2. Ou seja, tu já tem 3 clientes. Tu, que saiu do zero, tava fazendo 500 pila, digamos que agora tu tá fazendo 1.500. Porra, tu já tá literalmente fazendo o que um cara fica o dia todo no CLT de merda, um trabalho que ele odeia, e tu tá fazendo isso literalmente, sei lá, cara, 3 horas por dia, pra subir o tráfego para essas 3 empresas. Tu já tá fazendo 1.500. Então, o que eu quero que tu entenda, cara, é que, literalmente, se tu fechar um cliente, mano, entrega muito resultado para esse cara, porque é um cliente que pode mudar a tua vida. Que inclusive, cara, esse escritório aqui que vocês estão vendo, que é o meu cenário, esse cliente aqui, cara, ele veio por indicação. Sim, eu entreguei muito resultado para um amigo dele que tem uma empresa de laticínio. E aí o cara indicou, mano. Falei, cara, o trabalho deles é bom, os caras estão me fazendo vender mais, eu tô aparecendo mais na internet, a galera tá curtindo meus conteúdos, eu tô aparecendo mais. E o cara me indicou, eu fechei uma parceria, o cara me arrumou um escritório aqui para eu trabalhar. E o quarto e último motivo, e que tu ficou até o final para ver esse motivo que eu sei, e eu considero, cara, o mais importante. Fabrício, por que é o mais importante? Foi porque foi o motivo que fez o Fabrício do passado, o Fabrício de um ano atrás, que ainda estava prospectando cliente, que não tinha fechado o primeiro cliente ainda, que nem sabia que isso era possível, fazer grana com o digital. E foi isso que me manteve, cara, que foi a tal da constância, cara. Foi a constância, a resistência, a resiliência. Sabe por quê? Digamos que tu tá lá, tu estudou pra caralho, tipo assim, tá preparado, mano. Tô preparado, estudei gestão de tráfego, estudei social media e agora eu quero vender, tô confiante. Vamos ver. E aí tu vai pro campo de batalha. Beleza. Só que aí tem um porém, cara. Não é todo cliente que vai dizer sim pra ti. Tem um não também. Tu vai levar muito não, cara. E vai levar mais não do que sim. Tá ligado? E eu levei muito não pra chegar onde eu tô. E eu adoro não, mano. Não posso mentir pra ti que eu amo não. Porque o não me faz ver que eu tenho algo a melhorar, tá ligado? E tu tem que ter essa mentalidade também, mano. Ter a mentalidade que o não é bom. Agora, para tu entender de vez esse conceito de constância, porque eu sei que tem muito guru que fala, constância e disciplina é tu levantar 5 horas da manhã, meter um banho gelado na cara e, sei lá, meter uma corridona de 20 km. Não, vamos lá. Digamos que tu foi prospectar um cliente, tu tá muito confiante, como eu falei, tu estudou pra caralho, beleza. E o cliente não gostou, cara, tu não vendeu tão bem, o cliente não pegou muita confiança em ti, ele não gostou, e ele falou não. E aí você fala, cara, acho que não dá certo não, mano. Primeiro cliente que eu abordei, tomei um não na fuça, vou desistir. E esse cara que desiste, ele volta pro CLT, pra faculdade e segue a vida dele na Matrix. Só que tem outro cara,
O cara que, por exemplo, ele toma um não na fuça, na cara. E aí ele vê outra oportunidade. Cara, eu tomei um não, beleza, me recuperei. Só que o vizinho do cara, né? O vizinho tem outra empresa, cara, que possível pode ser um cliente. Eu vou lá. E aí o cara vai lá. E aí o cara fecha. Sabe por quê, irmão? Porque quanto mais não tu ganha, mais próximo tu tá do sim. Sabia disso? Porque tu tá ficando melhor, tu vai aprendendo. Cara, eu falei besteira quando eu fui abordar aquele cliente. Então na próxima eu não vou falar isso. Vou falar outra coisa. Não passei tão confiança, não passei autoridade, não vendi tão bem. Aí no próximo tu já tá melhor, tá ligado? E aí que vem, tu leva um não, aí depois tu leva um sim. E sem dúvida, cara, essa é a principal coisa que me fez evoluir. Constância, consistência, apesar do não, da dificuldade, tu tá lá, cara, tu tá batalhando e aí tu segue firme. E é isso, irmão. Em um vídeo de 10 minutos, eu te passei as principais 4 lições que eu aprendi em um ano empreendendo na internet. Cara, tu sabe o que é um ano, mano? Quebrando a cara, errando feio, tomando não na cara. E eu passei para ti as principais lições em 10 minutos. Eu só quero pedir um favor do teu irmão. Se esse vídeo te ajudou, cara, deixa o like e segue o meu canal, mano. Porque a minha responsabilidade aqui, cara, a minha missão é ser o teu mentor. Porque o Fabrício, de um ano atrás, ele queria um mentor que tava mais próximo, cara. Não aquele cara que é milionário, já tá faturando pra caralho. Mas um cara que nem eu. Tipo assim, o cara não tá no mesmo lugar que você, tá um pouco acima, mas tá próximo. Então, eu vou ser o seu mentor, cara. Eu vou ser o responsável por te ajudar nisso. Eu vou te tirar da faculdade, vou te tirar da CLT e vou te ajudar a fazer como eu, cara. Sair do absoluto zero. Eu repito, absoluto zero, cara. Absoluto zero, não tinha nada, e construir um império, porque isso que eu tô construindo é um império, cara. Eu vejo isso como um império lá na frente, e tu também pode construir isso, tá? Só basta seguir o meu canal e os dicas, os conteúdos, minhas experiências que eu passo aqui pra ti. Se inscreve aí, irmão, e tamo junto demais.